Sabe, uma das coisas mais perigosas para a nossa fé não é aquele ataque que vem de fora, gritando contra Deus. Não. O perigo real, muitas vezes, é mais silencioso. Ele se parece com a gente, fala como a gente, canta os mesmos hinos que a gente. Eu estou falando das heresias escondidas que estão dentro da igreja que frequentamos. O que é uma heresia escondida? Não é alguém no púlpito negando que Jesus é Deus. É mais sutil. É aquela ideia que soa bonita, que parece espiritual, mas que, na verdade, torce a palavra de Deus só um pouquinho. É o Deus quer que você seja rico, no lugar de Deus quer que você seja santo. É o siga o seu coração, no lugar de engano-o é o coração, mais do que todas as coisas. É o você merece ser feliz, tomando o lugar do tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia nos avisa sobre isso com uma clareza tremenda. Em 2 Pedro, capítulo 2, diz que, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, assim também haverá entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Preste atenção na palavra, secretamente. É algo que entra de mansinho, sem fazer barulho, e quando a gente percebe, o veneno já começou a fazer efeito no corpo de Cristo. E isso nos leva a uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer, com o coração aberto e sincero. Será que o evangelho que eu tenho acreditado e vivido é o evangelho puro da Bíblia? Ou é uma versão melhorada, que se encaixa mais no meu conforto e nos meus desejos? Pense comigo numa casa de madeira, bonita, bem construída, com uma pintura nova. Você olha por fora e diz, que casa forte, que lugar seguro para morar. Você vive nela, dorme tranquilo, recebe os amigos, mas escondido, dentro das vigas, debaixo do assoalho, um exército silencioso está trabalhando dia e noite. Os cupins. Eles não fazem barulho, não quebram uma janela, não arrombam a porta. Eles comem a madeira por dentro. A casa continua com a mesma aparência por fora, talvez por anos, mas por dentro a estrutura que a sustenta está virando pó. Um dia, uma tempestade que ela aguentaria facilmente, ou até mesmo o peso dos móveis, faz tudo vir abaixo. A destruição não veio de uma hora para outra. Ela foi construída em silêncio, por dentro. Essa ilustração é exatamente o que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele olha para a igreja e diz, quase que espantado, estou chocado que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou por meio da graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Percebe? Os cupins são esse outro evangelho. Por fora, ainda parece a casa do evangelho. Tem louvor, tem oração, tem gente falando de Jesus. Mas a estrutura, a base, a verdade de que a salvação é somente pela graça, por meio da fé em Cristo, está sendo corroída por dentro. No lugar dela, eles estavam colocando o cupim do legalismo. A ideia de que você precisa fazer alguma coisa a mais para ser salvo. A aparência era de piedade, mas o fundamento estava sendo destruído. Então, quero que isso fique gravado na sua mente e no seu coração. O maior perigo para a igreja não é a perseguição que vem de fora, mas a corrupção da verdade que começa por dentro. Como isso muda a nossa vida a partir de hoje? De forma muito concreta. Pare de terceirizar a sua fé. Não dependa só do que eu falo aqui, ou do que você ouve no podcast, ou daquela frase bonita que você leu na internet.
Você precisa se tornar um conhecedor da Palavra de Deus. Leia sua Bíblia todos os dias. Estude. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento. A Bíblia é o seu detector de cupins. Quando você conhece o som da madeira maciça, você reconhece o barulho do oco. Questione com humildade. Ouviu algo que soou estranho? Que pareceu bom demais para ser verdade? Ou que colocou o homem no centro e Deus na plateia? Vá para a palavra. Converse com líderes maduros na fé. Não é sobre criar um espírito de crítica, mas de cultivar um espírito de zelo pela verdade, como os crentes de Bereia, que conferiam nas Escrituras tudo o que Paulo pregava. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de vida ou morte espiritual. É o amor pela verdade do Evangelho que nos salvou. É o amor por Jesus, que é a própria verdade. É o amor uns pelos outros, para que ninguém se perca no caminho, enganado por uma mentira com aparência de verdade. Que o nosso coração queime por um evangelho puro, sem mistura, sem fermento. E agora que entendemos o perigo que nos cerca, a pergunta natural que surge é: ok, pastor, entendi o problema, mas como, na prática, eu me fortaleço? Como eu construo a minha vida sobre a rocha da verdade, para que nenhuma heresia, por mais sutil que seja, consiga me abalar? É exatamente sobre essa fortaleza espiritual que nós vamos falar agora.